Opa, aqui é o Ailton do Escola de Trading e mais uma vez estou aqui para te trazer mais uma análise ao vivo da semana. Não consegui te trazer ontem, né, na sexta-feira, como de costume, mas passei a semana aí mexendo com algumas coisas das turmas novas, né, que estão chegando aqui, e também não tinha muito jogo de muito valor. Então eu deixei para fazer quando eu visse algum de mais importância, né? Algum que ficasse mais fácil para você conseguir fazer aqui por uma indicação minha e conseguisse um green um pouco mais fácil, como vem acontecendo das últimas vezes. Então estou começando aqui pelo jogo da semana passada, né? Da análise anterior que a gente fez, que a gente viu aqui. Então foi um jogo entre o Atlético Goianiense e Avaí. Esse jogo, na análise, eu disse que valeria uma lei ao Avaí. O jogo terminou 3-0 para o Atlético Goianiense. Disse que no primeiro tempo você poderia fazer um over, caso quisesse. Depois dos 15 minutos de jogo, né? Aconteceu um pênalti aos 31. Disse também que o primeiro tempo era quase improvável que não saísse gol. E na falta de um saíram 2 gols. E valeria também uma lei ao Avaí. Sinceramente eu não lembro da odd, né? Eu não olhei se a lei ao Avaí HT tava de valor. Mas se você fez o over, se você fez a lei, parabéns. E esse jogo foi mais uma análise que deu certo, né? E já daria para pegar um over 1,5 já em primeiro tempo já. Com o gol saindo aos 31. A odd começou perto de 1,50. Daria para pegar uma odd aqui em quase 2, né? E já pegar um over 1,5 aqui. Se você fez... e o under, né? Eu falei sobre o under. Precisaria ser um under 4,5. Realmente precisou ser um under 4,5 porque aqui foi um pênalti, né? E depois saíram mais 2 gols. Se você tivesse feito 3,5, você ficaria no limite, arriscado a perder tudo caso saísse mais um gol. Então, realmente o 4,5 é que teve mais valor. Se você conseguiu o green nesse jogo aqui, parabéns. Vamos para a análise de hoje. E o jogo que eu escolhi para essa semana foi Saint-Étienne e Dijon. Eu não sei se é Dijon ou se é Dijon. Vou chamar de Dijon, tá? Para todo efeito. Esse jogo é para amanhã, nesse domingo, né? 16 de outubro, 1h da tarde, horário de Brasília, pela 9ª rodada do campeonato francês. Começando no confronto direto nos últimos 3 anos, não existe resultados, porque o Dijon é um time que subiu da 2ª divisão do campeonato francês e o Saint-Étienne não jogou contra ele dentro dos últimos 3 anos em partida nenhuma. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, a gente vê aqui o Saint-Étienne com uma derrota. São 3 vitórias e 6 empates. O Saint-Étienne faz uma temporada regular, né? Ele não tem derrota. Ou ele empata, ou ele vence os jogos. O Dijon já é um time irregular. Ele perde, ganha, perde, ganha. São 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Então, o Saint-Étienne é um time mais regular do que o Dijon. Na classificação do campeonato francês, a gente vê o Saint-Étienne em 9º, o Dijon em 15º, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Jogando em casa, o Saint-Étienne aparece com a 5ª melhor campanha. São 10 pontos em 4 jogos.
somando 3 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. São 7 gols a favor e 2 contra. O Dijon tem a pior campanha fora de casa. Não venceu ainda, não tem nenhum ponto em 3 jogos. E teve 3 derrotas. Marcou 1 gol apenas e sofreu 7. O que o Saint-Étienne marca de gol a favor, ou marcou de gol a favor até aqui, o Dijon sofreu. Dessa forma a gente vê que a zebra, logicamente, é o Dijon, né? O Saint-Étienne não tem derrota, o Dijon tem 3 derrotas. Não precisa nem analisar direito, né? Isso aqui está óbvio que vale uma lei ao Dijon. E a Beck? Será que a Beck ao Saint-Étienne vale? Vamos ver. O Saint-Étienne tem 4 jogos em casa, 1 empate. O Dijon tem 3 jogos fora de casa, 3 derrotas. De todos os jogos que o Dijon fez fora de casa, 2 jogos teve gol do time da casa. Primeiro, né? O time da casa marcou o gol primeiro. E um jogo foi o Dijon que marcou. O Saint-Étienne, ele tem 4 jogos em casa, onde um foi 0-0. Um foi o time visitante que marcou o gol primeiro. E os outros 2 jogos, quem marcou foi o Saint-Étienne. Outro detalhe. O momento dos gols nos jogos do Saint-Étienne costumam ser em segundo tempo. Então tem um gol contra o Lille, foi um gol aos 63. Contra o Bastia, o gol saiu aos 90, no finalzinho do jogo. Contra o Toulouse ficou 0-0. E contra o Montpellier foi no primeiro tempo, porém foi um gol do Montpellier, não foi do Saint-Étienne. Nesses 2 casos aqui, a Beck não teria valor, né? E nesses 2 casos aqui de cima, a Beck teria pouco valor. Por que pouco valor? Porque quando você faz Beck, você não pode ficar esperando até os 60 minutos de jogo com a Beck aberta. Você vai ficar tomando prejuízo com o passar do tempo. Isso não tem valor. Você precisa fazer Beck em times que possam te render o mínimo de exposição, né? Ou então você acerta o minuto do gol. Como o Saint-Étienne costuma demorar para marcar gol, então a gente tenta evitar a Beck. Tá? Isso, claro, fazendo essa análise aqui, né? E levando em consideração que o Dijon tem um gol. Um dos 3 jogos foi o Dijon que abriu o placar, né? Um jogo, o gol saiu aos 15 minutos e o outro jogo saiu lá no finalzinho do jogo, né? Contra o Lille, saiu no finalzinho do jogo. Então, somado esses riscos, né? O risco do Dijon abrir o placar, o que ele fez contra o Angers, e o risco do gol sair no final do jogo, como o Saint-Étienne também tem, a Beck tem pouco valor, tá? Vamos tentar focar na lei mesmo. Já que a gente tocou em primeiro gol, né? Como a gente acabou de ver aqui, não vale o over HT, né? Os gols são tardios, demoram para sair, e no jogo no jogo do Dijon, só um gol foi no segundo tempo. Porém, por causa desses 3 riscos aqui do Saint-Étienne, o over HT tem mínima chance. Okay? Então, vamos dar uma olhada também em mercado de gol, né? O Saint-Étienne tem, vamos limitar aí o mercado de 2,5.
Então, 3 gols. Saint-Étienne tem 2 jogos com over 2,5 e 2 jogos com under 2,5. O Dijon tem 2 com over 2,5 e 1 com under 2,5. Porém, são jogos que ele sofreu o gol. Análise classificativa do adversário. O Dijon é 15º. Os times mais próximos do 15º que o Saint-Étienne já jogou foi contra o Bastia, contra o Montpellier e o Lille. Esses 3 jogos foram vitórias. O Saint-Étienne nem empatou esses jogos. 2 jogos, quem marcou o gol, quem abriu o placar foi o Saint-Étienne. Um jogo foi o visitante. Os 2 jogos aqui tiveram gol em segundo tempo e só um em primeiro tempo foi contra o Montpellier e o Montpellier abriu o placar. Dos 3 jogos, 2 foram over 2,5, 1 em under. O Saint-Étienne é 9º, o time mais próximo que o Dijon jogou da classificação do Saint-Étienne foi o Angers. Terminou em 3-1 para o Angers, um over 2,5. O primeiro gol do jogo foi aos 8 minutos e foi o Dijon que abriu o placar. Tá, então, aqui confirma a lei, né? E o mercado de gol a gente vai ver um pouco mais para baixo. Então aqui no quadro de gols a gente vê a média de gol marcado do Saint-Étienne em 1,75. O Dijon tem gol sofrido de 2,33. O Dijon marca 0,33 por jogo. O Saint-Étienne sofre 0,5 por causa da média de gol sofrido do Saint-Étienne. E a média de gol marcado do Dijon, a gente vê que é muito pouco provável que o Dijon marque gol no Saint-Étienne, a não ser por erro. O mais provável é que o Saint-Étienne marque no Dijon, porque a média de gol sofrido é alta. E o Saint-Étienne tem quase 2 gols de média por jogo, marcados. Né? Média de gol marcado mais sofrido, 2,25 do Saint-Étienne, 2,66 do Dijon. Se você quiser operar em over, vamos levar em consideração a média menor, para ficar mais fácil acertar o over, né? 2,25 é mais próximo de 2. Né? Se é mais próximo de 2, o que mais vale como over nesse mercado é um over 1,5. Se você não quiser fazer over, se você quiser fazer under, aconselho usar um under 4,5. Assim como eu falei no jogo do Atlético Goianiense. Aconselho usar um under 4,5 por causa dessa média que esbarra nos 3 gols. Se acontecerem 3 gols, aliás, se você fizer under, né, e sair um gol, é muito provável que você tenha o risco, você se exponha ao risco de sofrer mais 2, né? E para não chegar no limite do seu under, é melhor você fazer o 4,5. Se for fazer under. Jogos sem sofrer, Saint-Étienne tem metade dos jogos, ele não sofreu gol. O Dijon sofreu gol em todo jogo. Tem um traço no sem sofrer, significa que todo jogo ele sofreu gol. Jogos sem marcar, 25%, um quarto dos jogos, o Saint-Étienne não marcou, né? Ou seja, ele marcou na maioria dos jogos. E o Dijon, 67% dos jogos sem marcar, mais da metade dos jogos, o Dijon não fez gol. Jogos com mais de 2,5 gols, 50% do Saint-Étienne, 67% do Dijon. Porém, lembro que os overs do Dijon que aconteceram foram porque o time da casa, o time mandante, marcou gols. O Saint-Étienne não tem um ataque tão forte assim. Ele para em 2.
Então foque no over 1,5 ao invés do 2,5. Jogos com menos de 2,5 do Saint-Étienne, 50%, está dividido. Jogos com menos de 2,5 do Dijon, 33%. Lembrando que a maioria dos jogos ele sofreu gol e por isso se transformou em over 2,5. Tá, vamos focar mais no 1,5 por causa do, de novo, falando, por causa da média do Saint-Étienne. Abre o marcador a qualquer altura. Dos 4 jogos que o Saint-Étienne fez em casa, ele abriu o placar em 2. O Dijon, dos 3 jogos que fez fora de casa, ele abriu o placar somente uma vez. Nenhum dos 2 times terminou vencendo ao intervalo, até aqui. E no final do jogo, dos 2 jogos que o Saint-Étienne abriu o placar, ele venceu. O Dijon, o único jogo que ele abriu o placar, ele não venceu. Por esse motivo, principalmente, né, esse é um dos principais motivos que a lei tem mais valor do que a BEC. Porque mesmo que o Dijon abra o placar, ele não consegue vencer. E se esse resultado for um empate, a lei consegue te dar o retorno. A BEC talvez não. Então foque na lei ao invés da BEC. Reviravolta. O Saint-Étienne, o único jogo que ele sofreu o gol primeiro, ele reverteu o placar e venceu o jogo. O Dijon começou perdendo 2 vezes e nunca conseguiu virar placar. No gráfico de gols, de momento de gols, a gente vê aqui uma coisa bastante interessante. O primeiro tempo do Saint-Étienne, ele ainda não teve gol. O Saint-Étienne não marcou gol ainda. Nesses 4 jogos que ele fez em casa, o Saint-Étienne não marcou nem um golzinho sequer nos 45 minutos iniciais. O Dijon já marcou 1, mas sofreu 3. Né? Então, o que diz que se você quiser fazer o under, né, se você tiver interesse em fazer a under aqui, o seu under ele tem mais valor em primeiro tempo. Tá? Em segundo tempo, não. Porque a densidade de gols do Saint-Étienne é maior no segundo tempo. E em segundo tempo, o Dijon sofre a maior quantidade de gols que ele sofreu até aqui. Então, foque em under. Se for fazer under, foque em under em primeiro tempo. Tá? Não faça under baixo. Mesmo assim, mesmo vendo esse gráfico de momento de gols aqui, sabendo que o Saint-Étienne não marcou gol até aqui, não faça under limite, não faça under baixo. Under baixo que eu digo é 1,5. Né? Não faça isso. Porque o Dijon sofre demais. Tá? Ele tem uma média alta de gol sofrido e sofreu uma quantidade considerável de gols em primeiro tempo. Qualquer bobeira que a zaga do Dijon der, o Saint-Étienne pode parar dentro do gol. E o seu under exposto, né? Ele vai estar arriscado. Já um under 4,5 não. O under 4,5 não, porque a média de quantidade de gols dos jogos dos 2 times não alcança um under 4,5. Ok? Essa é a explicação. Ao mesmo tempo, que assim como a gente está vendo que o Saint-Étienne não marcou gol até aqui em primeiro tempo, o over também é arriscado. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode assistir o jogo, tá? Você pode assistir o jogo já tendo em mente esse over 1,5. E aí o que você vai fazer? Você vai olhar os momentos em primeiro tempo que o Dijon sofre muito. Tá? Seria os primeiros 15 minutos. E depois do 16 aos 30, onde ele sofreu 1, mas pelo menos sofreu. Então, se o Saint-Étienne estiver pressionando demais o Dijon, a ponto de levar perigo toda vez que chega, aí sim você pode tentar colocar um over 1,5.
somente nesse caso. Se não, se o Saint-Étienne não tiver levando perigo, chutando a gol, prefira focar gol para segundo tempo, tá? Espera o final do primeiro tempo, espera a odd subir bastante, o over 1,5, ou então até mesmo foque no over 0,5. Caso você consiga esperar o primeiro tempo terminar 0-0, caso o jogo esteja para isso, né, levado ao intervalo em 0-0, foque no over 0,5. O segundo tempo ele tem muito mais chance de gol, ok? Então, resultado do intervalo, a maioria dos jogos do Saint-Étienne, a gente comprova aqui, os 3 jogos dele foram 0-0 ao intervalo. O Dijon teve 0-0 ao intervalo. Os outros 2 jogos saíram gols. Só que o risco maior é do Saint-Étienne. Ele joga em casa, ele é mandante do jogo e ele não marcou gol até aqui, no primeiro tempo. Tá? Assim, desse jeito você fica dependendo de erro do Dijon. Você nunca deve depender de erro do outro time para você poder ter lucro, porque senão isso é loteria, né? Isso você fica torcendo para o outro errar. Dependa do que o time pode te dar concretamente, nunca de falha, tá? Um jogo do Saint-Étienne teve 1 gol. Em final de jogo, o Saint-Étienne tem 0-0. O Dijon não tem 0-0 em final de jogo até aqui. Por esse motivo, o segundo tempo tem mais chance de gol. Foque o seu 1,5 para pegar gol mais para segundo tempo. Se o primeiro tempo terminar 0-0, foque no over 0,5. Então, resumidamente, né, como a gente viu aqui, a campanha do Dijon e a campanha do Saint-Étienne em casa favorecem uma lei. A Beck não tem muito valor porque os gols são tardios. Inclusive, o único gol que saiu gol cedo, o único jogo que saiu gol cedo na campanha do Saint-Étienne foi um gol do visitante. Isso também não tem valor para Beck, porque você vai tomar prejuízo na hora do gol, né? Então, a Beck tem pouco valor, vamos focar na lei. E por causa da média baixa de gol marcado mais sofrido, e por causa do time que tem ataque melhor e defesa melhor, essa média de gol marcado ela não chega a 2. Vamos focar no over 1,5 para não ficar dependendo de erro do adversário. Vamos dar uma olhada nas odds. Então tá aqui: Saint-Étienne e Dijon, amanhã, domingo, de 16, uma hora da tarde. Lembrando, hoje, a partir de hoje, à meia-noite, começa o horário de verão. Se você mora em algum estado que não vai ter horário de verão, cuidado com esse horário aqui, tá? Quem tem horário de verão também, lógico, mas esse horário aqui é 1 hora do horário de Brasília, tá? 1 hora do horário de Brasília. Cuidado para não errar o horário de verão aí. Então esse jogo, como a gente está vendo aqui, ele vai entrar em live, né? O Betfair está mostrando aqui, vai ter cash out no mercado. Os mercados ainda têm liquidez baixa, como a gente vê, mas como a gente já sabe, até por causa dos outros vídeos, os mercados recebem liquidez mais de última hora. Então, no mercado de probabilidades, a gente viu lei ao Dijon. O mercado tem pouca liquidez, a odd não está emparelhada. É bem possível que ela se modifique um pouquinho até amanhã. Não muita coisa, mas pode ser. Essa odd ainda está com um valor razoável para ser utilizada em lei, tá? Ainda dá para usar, principalmente se ela cair
para 6.2 essa lei aqui, tá? Ainda dá para usar. Outra coisa que eu disse que vale seria um over 1,5. Ele está começando, a odd está começando em 1,42, está muito próxima de 1,5. Como a gente viu, o Saint-Étienne não marcou muito gol em primeiro tempo. Aliás, não marcou nenhum gol em primeiro tempo até aqui. Então só utilize essa odd, só entre nesse mercado se o Saint-Étienne estiver atacando bastante, estiver levando realmente chance clara de gol para o Dijon. E aí você pode entrar, mas cuidado para não depender dos 2 gols, tá? O segundo tempo do Saint-Étienne é melhor do que o primeiro tempo. Então espera essa odd subir o máximo que puder. Ou se o primeiro tempo não tiver movimentação o suficiente para você entrar no 1,5, foque no 0,5. Foque no over 0,5. É bem possível que em final de primeiro tempo esse 0,5 aqui se aproxime de 1,30. Então 30% da sua stake já é de bom tamanho aí para lucro. Já dá para calcular uma meta aqui. Se você não quiser o over, se você quiser fazer under, indicação do mercado, o mercado, a odd do 2,5 está em 1,74. O mercado espera que não aconteça tanto gol assim no jogo, tá? Entre 1,7 e 1,9 é tendência moderada a under. Pode ser que aconteça gol, mas não tantos. Então o under 4,5 tem valor, tá? Cuidado com o 3,5 para não chegar naquele risco igual do Atlético Goianiense. Inclusive a odd do under 4,5 desse jogo aqui tá em 1,10, né? E 10% aí é só você saber calcular certinho quanto de dinheiro você precisa colocar aqui para se aproveitar desse primeiro tempo, desse mesmo primeiro tempo do Saint-Étienne, que ele não marcou gol até aqui, né? E o under tem mais valor nesse primeiro tempo. Se você não quiser fazer under, você acha que a odd está muito baixa, foque na lei, ok? A lei tem, dentre as operações, a lei é a que tem maior valor, tá? Porque a gente viu que o Dijon tem uma campanha muito ruim jogando fora de casa. Ok, então, resumidamente, a análise foi essa. Resumidamente, leia o Dijon. Se você quiser fazer over 1,5, tendendo ao over 0,5, caso o primeiro tempo esteja ruim. E se preferir under, foque no under 4,5. Então a análise foi essa. Espero que você pegue um green bem legal nesse jogo aqui. Compartilhe o vídeo para seus amigos, para poder ajudar cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Você vai receber alerta de novos materiais, novos vídeos que eu sempre coloco aqui no canal. Vou deixar na descrição desse vídeo o canal do Escola de Trading no Facebook, para você falar comigo por chat, ao vivo. Eu te respondo assim que você manda a mensagem. Vou deixar também o site do Escola de Trading para você falar comigo no chat ao vivo, né? Sou eu mesmo que respondo, não tem equipe nenhuma. Se você deixar mensagem lá e imediatamente eu não responder, é que possivelmente eu esteja falando com algum aluno ou esteja dando aula. Então, se isso acontecer, tenta me procurar no Facebook, porque assim a sua mensagem fica registrada, ou então me mande um e-mail, tá? No e-mail do site. Então, muito obrigado, bons greens, bom final de semana. Comente o vídeo, clique em curtir se você gostou, clique em não curtir se você não gostou, preciso melhorar cada vez mais. Um bom domingo para você. Se precisar, é só me procurar. Bons greens e até o próximo vídeo.